Boa tarde, eu sou Cláudia Negreiros e eu estou aqui para falar um pouquinho para você da ferramenta mais importante que eu considero que seja para um coach. Essa ferramenta ela é tão importante que você pode fazer uma sessão de coaching extraordinária em qualquer lugar. Você não precisa de nenhum instrumento, você não precisa de um livro, de um roteiro, de uma folha em branco, de uma caneta, você não precisa. Você pode fazer isto a qualquer hora do dia, com qualquer pessoa, não importa. Tá curioso para conhecer? Bom, esta ferramenta se chama Perguntas Poderosas. Já ouviu falar dela? Muito provavelmente. Se você já fez a sua formação em coaching em uma escola reconhecida, com certeza essa ferramenta foi te ensinada. Só que tem alguns detalhes desta ferramenta que nem todas as pessoas conhecem assim de antemão, ou talvez não tenham explicado isso para você na sua escola, e que muitas vezes pode até minimizar o poder da ferramenta, ok? Então eu fiz esse vídeo para contar para vocês um pouquinho sobre como que você pode potencializar essa ferramenta tão maravilhosa que são as perguntas poderosas, ok? Então, como eu já falei em outros vídeos, eu vivo muito em sala de aula formando coaches e não posso abrir mão deste meu instrumento de trabalho poderoso que é o quadro, ok? Por isso que eu já fiz esse esquema aqui para me ajudar e para ficar um pouco mais didático para nós conversarmos a respeito disso, ok? Então vamos lá. Perguntas poderosas. Por que que as perguntas poderosas são tão importantes? Elas são importantes quando você pretende fazer um processo de coaching que transcenda o nível da superficialidade. Quando você quer fazer um processo de coaching que vai além, que toque profundamente nas emoções do seu coachee. É por isso que não é qualquer pergunta. Tem que ser uma pergunta poderosa. Mas aí você vai me perguntar, mas como é que eu sei que estou fazendo uma pergunta poderosa? Muito simples. Essa pergunta, ela não é poderosa para você. Você até pode achar em algum momento, uau, que mega pergunta que eu fiz, eu peguei as melhores palavras, eu articulei tudo, mas talvez não seja exatamente isso. Porque uma pergunta poderosa, ela tem que ser poderosa para o seu coachee. E como é que ele reage a uma pergunta poderosa? Muito provavelmente, ele não vai ter a resposta na ponta da língua. Este é um sinal para você ficar atento. Um outro sinal pode ser um longo silêncio de reflexão. Um outro sinal pode ser um incômodo físico, do tipo, posso ir ao banheiro? Ah, me dá licença que eu preciso tomar uma água. Um outro incômodo pode ser um choro, pode ser uma falta de ar, pode ser um desviar o olhar de você e pode ser principalmente o baixar os olhos, o baixar a cabeça e ficar nas suas conversas internas. Não interrompa o coachee com a sua ansiedade de saber o que está acontecendo. Deixa que ele viva o efeito de uma pergunta poderosa. Depois ele te conta, se ele achar que isso faz sentido. Então, uma pergunta poderosa, ela é poderosa para o seu coachee, ok? O que são perguntas poderosas? As perguntas poderosas, a gente pode tirá-las da manga quando precisarmos delas. Porque como é que a gente faz isso? Não necessariamente através de uma lista, como eu tenho aqui, ó. Não necessariamente através de uma lista. Muito provavelmente na sua escola, onde você se formou em coaching, te forneceram uma lista de mais de 100 ferramentas, de mais de 100 possibilidades de perguntas poderosas.
Perguntas do tipo o que, pergunta do tipo qual, pergunta do tipo onde, pergunta para definir evidências, pergunta para realizar tarefas, perguntas de todos os tipos. E você pega essa lista e você talvez decore essa lista. Poxa, você tem mais de 100, então você já estará com a sua caixa de ferramentas muito cheia de ferramentas. Mas vamos com calma. Para que servem as listas? Elas servem sim para que você desenvolva sua habilidade de criar perguntas. Porque uma pergunta mega poderosa, não necessariamente ela vai estar nessa lista. Mas é aquela pergunta que você vai criar na hora que seu coach lhe dá as informações. Quando você cria uma pergunta com a fala do coach, com as palavras que ele acabou de te dizer, aí sim você tem muito mais chance de estar criando uma pergunta super poderosa para fazer efeito para ele, para o seu coach naquele momento, ok? Então cuide com as listas. Elas são importantes, mas não fique muito fixado nelas. Use-as para você ampliar a sua lista de perguntas e não fique obcecado por elas. Tenha elas sempre ao lado, porque em determinado momento pode ser que ela seja cabível e que você lembre dela e a aplique. Perguntas do tipo para quê? Aqui nós temos pergunta do tipo para quê e pergunta do tipo para quem. É importante que o coach faça uma reflexão do para que isto lhe é tão importante nesse momento. Para que atingir este objetivo faz tanto sentido para ele. Para que ele quer conquistar isto? Para que ele está vindo ao processo de coaching? Para que ele está fazendo esse investimento? Percebam, isso é diferente de perguntar por quê. E daqui a pouquinho eu já vou te contar um pouco mais sobre o tal do porquê. Pergunta de para quem? Para quem é tão importante obter esse resultado? E observe que essas respostas, obviamente, elas têm que voltar para o coach, né? Ele não pode estar fazendo um processo de coaching pura e simplesmente porque a empresa o obrigou, porque a sua esposa quer, porque o filho fez e quer que ele faça. Mas ele precisa querer, ele precisa entender que aquilo pode ser bom para ele. Então essa é a pergunta do tipo para quem? As perguntas quanto aos objetivos. Então, as perguntas elas podem ser para levantar motivação, que é exatamente isso que eu disse a vocês. Pergunta do tipo para quê, pergunta do tipo para quem. Então isso leva o seu coach a uma reflexão a nível de pensar o quanto isso é importante e o quanto ele quer e deseja isso. Agora, se eu utilizar aqui a pergunta por quê, toma cuidado, porque o porquê ele pode trazer uma justificativa. Então vamos pensar o seguinte: por que você não fez a tarefa? Muito facilmente a resposta vai ser uma justificativa do tipo, porque eu não tive tempo, porque a pessoa não estava lá, porque o fulano não me ajudou. Então cuide, use o porquê com parcimônia e use o porquê no sentido de encontrar a causa raiz. Por exemplo, por que você não teve tempo de realizar a tarefa? Ah, porque eu dormi até mais tarde. Por que você dormiu até mais tarde? Então assim você vai desenrolando com ele onde que está realmente o X da questão. E se você se satisfaz com essa primeira resposta superficial, você não chega ao conteúdo, você não chega a algo para trabalhar que faça reflexões no seu coaching. Então cuide, mas as perguntas de porquê e para quê são perguntas que a gente pode usar como subsídios para levantar a motivação do coach para aquilo que ele precisa fazer. Perguntas para gerar ação. O que você se disponibiliza a fazer? Como você quer realizar isto? Quando você quer realizar isto? Quanto isso vai te custar?
com quem, né? Quais ambientes, quais pessoas, quais parcerias, enfim. Estas são perguntas que levam o coach a pensar em ações, ok? Então, se são perguntas que levam às ações, naturalmente você vai deixar para fazê-las mais para o final da sua sessão de coaching, porque é no final, normalmente, isso não é uma regra que tem que ser assim, mas normalmente a gente conclui uma sessão de coaching estabelecendo as ações, as tarefas para o período seguinte. E perguntas de aprofundamento. Eu quero chamar muita atenção de vocês que estão me assistindo. Caro coach, uma pergunta de aprofundamento basicamente gira em torno do tema: quem é o seu coach? Quando eu falo quem, não necessariamente eu preciso colocar a palavra quem na pergunta. Quem é você? Por exemplo, é uma perguntinha bem básica do quem é você, de 3 palavrinhas, mas que normalmente a gente não tem a resposta muito clara. Ou então nossa resposta ela também é superficial e passa por qual a profissão que eu tenho, se eu sou casada, se eu sou solteira, onde eu moro, qual o meu cargo, enfim, quanto que eu ganho. Às vezes as pessoas ficam nestas respostas mais superficiais do quem é você, ok? Mas o convite aqui da pergunta do quem é para que o coach faça um movimento diferente, um movimento de profundidade em si mesmo. Então deixa eu fazer um esquema aqui só para vocês entenderem um pouquinho melhor. Quando eu falo de perguntas do tipo o que, para quê, quem, por quê, eu posso dizer que eu estou aqui no nível da superficialidade. Se eu pensar que isso aqui é um iceberg, eu tenho aqui muito mais conteúdo do que o que eu tenho aqui em cima. Aqui é muito inferior do que eu tenho aqui. Aqui eu não vejo, eu desconheço quase sempre. Então, quando eu sugiro que você faça perguntas do tipo quem, é que você provoque o seu coach a sair da superficialidade e vá à sua profundidade. E aí, sabe que tipo de conteúdos ele vai te revelar aqui? Ele vai revelar os seus receios, os seus medos, as suas crenças, os seus sonhos, as suas sabotagens, os seus valores, enfim, tudo aquilo que lhe é mais importante. Muitas vezes é um segredo e muitas vezes ele sequer trouxe isto à consciência até então. Mas quando você provoca que ele permaneça por algum tempo pensando nas perguntas do tipo quem, ele pode ter os insights. Okay? Então é aqui que acontecem os insights, é aqui, no momento da profundidade da sessão. Não é quando você acabou de receber o seu coach, ou talvez quando você está terminando, é muito mais provavelmente que é no meio da sessão. Quando você está em profunda conexão com o seu coach, é que a coisa acontece. Então não fique ansioso para sair deste momento de profunda reflexão. Se você não sabe mais o que dizer, porque seu coach está trazendo muita coisa muito importante, falando dessa coisa mais subjetiva que é ele, seus medos, suas dores, seus anseios, seus receios, então, pura e simplesmente você pergunta, e o que mais que você pode sentir a respeito disso? E o que mais que você pode perceber a respeito disso? E o que mais você pode me contar? Ou o que você está sentindo nesse momento em que me fala disso? Percebe como isso pode ser extraordinariamente gerador de insights? Então, guarda sua ansiedade, continua respirando e permita que o seu coach faça o mergulho dele na própria profundidade, nas questões até então inconscientes, certo? Após isso, você começa a trazê-lo de volta à superfície, ok? Aqui é superfície, aqui é superfície.
Então, você vai começar a trazer perguntas do tipo ação. Essas que a gente falou aqui, ó. Onde é que tá? Aqui. Perguntas de ação. O que você vai fazer a partir de tudo isso que levantamos nessa sessão? Como você vai fazer? Quando você vai fazer o quê? Percebe? Você parte de um aberto, um geral, para ir especificando esta tarefa. Ação. Ok? Muito bem. Agora mudando de lado para falar sobre os tipos de perguntas. Os tipos de perguntas que soam como entrevista. Isso que eu vou falar agora complementa toda essa técnica aqui que eu falei até agora. Então, por exemplo, você já deve ter participado de uma entrevista de emprego. Na entrevista de emprego, a gente meio que é bombardeado de tantas perguntas, e é uma atrás da outra. E elas não têm link necessariamente. Então, pergunta-se sobre família, depois pergunta sobre quanto quer ganhar, depois pergunta das experiências passadas. Enfim, elas não são concatenadas. Elas não são feitas a partir das respostas do candidato. Então, quando você faz isso com o seu coach, de jogar uma pergunta atrás da outra, uma pergunta atrás da outra, sem considerar a resposta dele para as perguntas, você está fazendo meramente uma entrevista. O coaching não é você bater meta de perguntas ou de aplicação de ferramentas. O coaching é você observar, sentir e contribuir com o seu coach com aquilo que ele precisa naquele momento, ok? As perguntas abertas e as perguntas fechadas. Perguntas abertas são aquelas que levam o coach a falar de qualquer coisa. Você dá total liberdade para ele na resposta que ele te traz. Por exemplo, o que você espera conquistar com o processo de coaching? É uma pergunta totalmente aberta. Uma pergunta do tipo, você vai ou você não vai realizar isto? O coach só tem duas opções de resposta, sim ou não, ok? Isso é uma pergunta fechada. O que tem aqui muito interessante que eu mesma penei muito para descobrir isso? Eu sou uma pessoa que tendo a ser mais prolixa, ou seja, eu preciso usar muitas respostas para dizer alguma coisa. E no começo, quando eu fiz a minha formação em coaching, isso obviamente era muito pior. Então o que acontecia? Eu fui atender um grupo com team coaching, coaching de equipes, e eu tinha dificuldade de fechar os assuntos, até que eu fui entender por meio da mentoria que eu contratei, que eu fazia perguntas muito abertas e não conseguíamos fechar, porque o grupo também tinha uma comunicação muito aberta, muito prolixa. A gente não tinha foco, a gente não conseguia fechar e tomar as decisões. Então cuide com perguntas abertas se o seu coach tende a abrir demais as respostas. Você pode fazer com parcimônia, você pode fazer melhor ainda no início da sessão, porque depois você tem que ir fechando, afunilando, porque senão você deixa todas essas portas abertas e o coach sai com a sensação de que não aconteceu alguma coisa, de que faltou alguma coisa, ou seja, faltou mesmo, faltou um fechamento. Você ficou abrindo, não fechou nada. Por isso que é muito importante você saber o que é que você quer em cada sessão, qual que é o objetivo da sessão. Okay? Então, foca as suas perguntas para atingir aquele objetivo. Pronto, fica simples. E também para fazer assim de maneira fantástica uma pergunta poderosa, acima de tudo, meu caro coach, você precisa de total, 100% de presença. Presença física? Não só presença física, mas também, mas principalmente a sua presença de consciência, da sua atenção. Não basta você ficar parado na frente do seu coach, você precisa estar conectado, você precisa estar presente,
Porque se você estiver presente, atento ao que está acontecendo aqui e agora da sessão, eu te garanto que você vai sim conseguir fazer uma super ou várias perguntas poderosas ao seu coach, porque você está ligado com o que está acontecendo com ele também no aqui e agora. Se ele suspira, se ele abaixa os olhos, se ele fica triste, se ele fica feliz, se ele dissimula e troca de assunto, se ele tem incômodo, se ele não tem. Isso tudo é subsídio para você poder elaborar a sua mega pergunta poderosa. Então, a dica principal é: esteja 100% presente quando estiver acontecendo a sessão de coaching. Esta é uma condição para você poder dar o seu melhor para o seu coach, ok? Eu espero que você tenha gostado desta minha explicação sobre perguntas poderosas. Tem muito mais coisas para a gente pensar a respeito e falar, mas por enquanto acho que é o suficiente para esse vídeo até não ficar longo para você e tomar muito seu tempo. Então, inscreva-se no meu canal no YouTube, compartilhe, dê o seu like aí e aguarde os próximos vídeos, tá? Me mande seu e-mail, me mande seu recado, avalie, diga se gostou, se não gostou, faça sugestões de novos temas, ok? Eu estou aqui para contribuir com você e eu sou Cláudia Negreiros, coach, né? E mentora de coaches. Grande abraço e até a próxima!